Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Chiavarelli, trazendo uma palavra de fé para o coração de todos. E hoje, o texto base está no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8. E o cabeçalho do texto diz, a mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E, na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus amados, o Senhor Jesus, ele tinha acabado de voltar do Monte das Oliveiras, onde ele foi orar, onde ele foi buscar mais intimidade com o Pai. Em oração, Jesus sempre falava com o Pai. E após ele voltar do Monte das Oliveiras, ele vai até o templo. E lá, no lado de fora do templo, ele estava ensinando as pessoas que iam até ele, Jesus, para buscar uma palavra, para buscar um conforto, para buscar uma luz, para buscar algo que pudesse trazer a eles uma resposta, porque as pessoas andavam ansiosas, preocupadas. Aqueles que iam atrás de Jesus, normalmente, eram as pessoas que tinham mais problemas, tinham mais dificuldades na vida, eram pessoas mais humildes, eram pessoas que tinham os seus corações mais quebrantados, eram pessoas que eram pobres, eram humildes, humildes não somente socialmente, mas também humildes de coração. E Jesus estava lá ministrando para aquelas pessoas, quando de repente chega fariseus e chegam também os escribas, numa falta de educação tremenda, e a Bíblia diz que eles levam uma mulher adúltera, uma mulher que foi pega em ato de adultério, e de uma forma muito mal criada, eles jogam a mulher no meio aonde estava Jesus e as pessoas que estavam ouvindo a Jesus. Ou seja, os escribas e os fariseus, eles não tiveram um pingo de respeito pelas pessoas que lá estavam e, principalmente, eles não tiveram respeito pelo Mestre, pelo Senhor Jesus Cristo. Eles não pediram licença, eles não chegaram com a mulher, segurando a mulher antes de entrar lá diante de Jesus, eles não pediram licença nem nada, eles já foram entrando bruscamente. E Jesus observando que eles estavam lá para tentá-lo, para tentar pegar Jesus em alguma mentira ou em algum ponto, em alguma falha, que ele, Jesus, viesse a contradizer os ensinos de Moisés, a palavra mosaica, a lei mosaica. Jesus era judeu, então os escribas e fariseus eles queriam que o Jesus judeu fosse pego falando contra a lei mosaica, que era a lei dos judeus, que era a lei que o Senhor entregou para os judeus. Mas Jesus, sendo sábio, Jesus sendo a própria sabedoria em pessoa, ele fica observando aqueles homens mal educados, grossos, estúpidos e sem educação, e espera ouvir da boca deles o que viria daquela vez. E eles lançam a mulher lá na frente de Jesus e se ela fosse qualquer coisa, notem bem as palavras que o Senhor está colocando na minha boca, como se ela fosse qualquer coisa. E eles julgam a mulher, porque eles chamam a lei de Moisés e dizem, olha, essa daí foi pega em adultério. E pela lei mosaica, ela tem que ser apedrejada. Ela tem que ser morta a pedradas. E aí, Jesus? E aí, mestre? Como é que fica?
que me diz disso daí? E Jesus, ele observando aqueles homens, Jesus sabia que aqueles homens eram maldosos nos seus corações, e Jesus continuou escrevendo na terra. Escrevendo na terra. E aqueles homens tentaram novamente indagar a Jesus, e Jesus, antes que eles falassem alguma coisa, Jesus vai e diz para eles: aquele dentre vós está em pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Quem é de vós aí que não está em pecado? Quem é de vós que não pecou? Quem é de vós que não é pecador? Que atire a primeira pedra. E a palavra do Senhor diz que dos mais velhos até os mais novos foram saindo. Primeiramente os mais velhos. E por que os mais velhos? Os mais velhos porque naquele momento Jesus colocou aqueles homens mal educados, sem educação, grossos, estúpidos. Ele colocou aqueles homens no lugar que eles deviam. No lugar que eles mereciam. Porque eles eram estúpidos, eles eram mal educados. Eles eram entrões, eles não respeitavam a Jesus, não respeitavam aos discípulos, eles não respeitavam as pessoas que ouviam a Jesus. E eles queriam dominar a área, eles queriam estar sempre no comando, eles queriam estar sempre criando situações para colocar Jesus numa situação de saia justa. E Jesus, ele foi sábio o suficiente para não falar nada para aqueles homens, simplesmente dizer: olha, se alguém aqui nunca pecou, atira a primeira pedra nessa mulher. Foi só isso que Jesus falou, não precisou falar mais. Jesus, ele respondeu com sabedoria, ele não atingiu a lei mosaica, ele não criticou a lei mosaica, ele não disse que Moisés estava errado e que a lei que Deus deu para Moisés estava errado. Simplesmente ele deu uma alternativa. E a alternativa que Jesus deu foi uma alternativa onde a saída foi pelo amor. Foi pelo amor. Pela lei mosaica, a mulher teria que ser morta, teria que ser assassinada por pedras. Mas Jesus diz: olha, se alguém aqui não atirou, nunca pecou, então atira a primeira pedra, porque depois vocês podem atirar o resto de pedra, depois vocês podem matar a mulher, mas primeiro eu quero ver se tem alguém aqui que nunca pecou. Alguém aqui nunca pecou? Se alguém aqui nunca pecou, tudo bem. Então, pode atirar a pedra. Mas se tem alguém aqui que já pecou, por favor, não atirem a pedra nessa mulher. Foi o que Jesus disse. Houve sabedoria. Jesus agiu com amor, proteção àquela mulher e com sabedoria. E Jesus, sabe o que Jesus fez naquele lugar? Jesus também, revelação de Deus para a tua vida. As pessoas que estavam com Jesus e que também foram desrespeitadas pelos fariseus e pelos escribas. As pessoas estavam ali observando Jesus, ensinando a elas a palavra de Deus. Aquelas pessoas tiveram ali em loco, elas tiveram ao vivo e a cores ali o ensinamento do Senhor Jesus. Jesus ensinou aquelas pessoas que não adianta você atingir as outras pessoas com palavras de peso, com palavras de agressividade. Não adianta você fazer ameaças, não adianta, você tem que usar a palavra com sabedoria, com amor, você tem que usar as palavras certas. E Jesus assim fez, ele não questionou aqueles homens porque não precisava, ele simplesmente fez aquilo que todos estavam ali esperando que ele não fizesse. Ele não ficou fazendo várias perguntas para aqueles homens. A única pergunta que Jesus fez desmontou aqueles homens, quebrou a perna daqueles homens. Jesus, com uma única perguntinha, uma única, quebrou as pernas de todos aqueles homens que se voltaram contra ele. E aqueles que estavam ouvindo a Jesus tiveram uma aula de como você deve fazer para responder com sabedoria, não cair no nível baixo daqueles que te indagam com pensamentos malignos a teu respeito, com pessoas que muitas vezes vêm até você com más intenções, pessoas que muitas vezes vêm te indagar, vêm te questionar, querendo tirar um proveito de você, mas quando você é cheio do Espírito Santo, como Jesus era, como Jesus estava ali naquele momento, Jesus ele não respondeu bruscamente, ele não foi mal educado, ele não foi grosso como os fariseus e os escribas.
escribas, mas Jesus ele foi educado, ele respondeu com autoridade, ele deu aula para as pessoas que ali estavam, aquelas pessoas se maravilharam com o que Jesus fez, porque Jesus ele não olhou para aquela mulher como uma pecadora, não, mas ele olhou para aquela mulher como alguém que precisava ser tratada com respeito, com dignidade, com amor, e foi assim que Jesus fez, porque ele chega depois para a mulher e diz: mulher, cadê aqueles que estavam te acusando? Eu também não vou te acusar, agora faça o seguinte, vai e não peques mais, minha filha, porque eu não vou tirar pedra em você, eu não vou te acusar, não vou falar mal de você, não vou te questionar, não vou te acusar de ser uma adúltera. Se você fez, acabou, você peça perdão e acabou e está liberada, minha filha. Assim Jesus tratou com aquela mulher, assim Jesus trata comigo e trata com você. Não é necessário nós ficarmos usando de muitas palavras, não é necessário ficar tentando pintar o pavão, enfeitar o pavão. Não, a oração tem que ser simples, tem que ser reta, direta. Chegar até Jesus e falar: Senhor, eu tenho pecado, tenho feito isso, isso e isso, e Jesus libera o perdão na hora. Não precisa ter medo para falar com Jesus. Jesus é amoroso, Jesus é carinhoso, Jesus é bondoso, Jesus é amor, Jesus é amigo, Jesus é protetor, Jesus é o advogado, Jesus é aquele que espera da tua boca, da minha boca, palavras simples, palavras honestas, sinceras. É só isso que Jesus está pedindo para você, meu querido e minha querida, e para mim também. Palavras sinceras e honestas. Quando temos pecado, vamos até Jesus, pedimos perdão, Ele nos ouve com amor, com alegria, porque Ele vê em nós a nossa necessidade também, o nosso reconhecimento de que somos pecadores e que nós precisamos de um conserto com Ele, e isso agrada a Ele, diferentemente dos fariseus e dos escribas, que estavam o tempo todo escondendo os seus pecados, o tempo todo eles viviam mentindo, o tempo todo eles viviam dissimulando, tentando jogar Jesus contra a população, tentando jogar Jesus contra os seus próprios discípulos, envergonhar Jesus, mas eles não conseguiam. Sabe por quê? Porque Jesus tinha na boca sempre uma palavra sábia, sempre tinha palavras de amor, sempre tinha palavras de companheirismo, sempre tinha palavras de ajuda, sempre tinha palavras de justiça. E assim também, se for na minha vida, for na sua vida, se nós andarmos como Jesus andou, se nós falarmos como Jesus falou, se nós tivermos nos nossos corações esse amor, essa justiça que Jesus tinha e ainda tem, se nós tivermos palavras doces nas nossas bocas e não entrarmos em confronto, em confusões à toa, mas nós tivermos sabedoria, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai ser envergonhado, vai ser humilhado, como foram também os escribas e os fariseus. Aleluia. Essa é a promessa que o Senhor nos trouxe para esse dia. Sejamos sábios nas respostas, sejamos sábios para tratar com as pessoas, sejamos sábios para responder não à altura das pessoas, quando elas vêm para nos envergonhar, nos humilhar e tentar se exaltarem sobre nós. Não, nós vamos responder com poucas palavras, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não precisamos devolver com a mesma moeda aqueles que nos atingem, aqueles que vêm contra nós, furiosos contra nós. Não, nós temos apenas que fazer como nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um exímio advogado, defendia as causas daqueles que estavam sendo injustiçados, e todos saíam com a vitória nas mãos. Assim também será através das nossas vidas. Faremos sempre justiça, falaremos sempre a verdade quando estamos em Cristo. A mentira não prevalece em nossas vidas, porque nós buscamos a verdade. Mateus capítulo 5, versículo 37 diz: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Que nas nossas bocas tenha sempre as palavras verdadeiras, palavras justas, honestas, sinceras, e Deus irá nos honrar em nome de Jesus. Aleluia. Essa foi a palavra, meus amados. O Senhor hoje nos entregou essa mensagem. Agradeço a todos pelo carinho e pela atenção. Estamos no YouTube. Peço a todos que assinem o canal, se inscrevam no canal
E que também acione o sininho para receberem as notificações das novas mensagens e também curtam aí a mensagem no YouTube para que possa fortalecer o nosso canal. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.